Agostina Bessa Luís, nascida em Amarante em 1922, é uma figura singular e cimeira da cultura portuguesa contemporânea, pela originalidade da sua linguagem, não só pelo tom enigmático da sua narrativa, pela profundidade da análise sociopsicológica dos protagonistas da sua numerosa obra já publicada. Pedir-lhe uma palavra sobre a produção literária em Portugal atualmente, as tendências que se manifestam nessa produção, o interesse do público pela produção literária e depois uma palavra concreta sobre a importância, o peso e a presença da mulher na cultura portuguesa. Primeiro sobre a produção atual portuguesa. Não é? Eu distingo uma mulher, que é a Lídia Jorge. Não há uma grande novidade na sua escrita, mas tem aquilo que eu sempre privilegio numa linguagem, que é a correção da linguagem, a beleza da forma, um estilo, digamos, não é? Não há uma novidade de pensamento, mas há esse respeito. De resto, é uma professora e tudo isso, enfim, está de acordo, não é? Quanto a outras, ainda em Portugal, eu considero isso uma espécie de prova de envelhecimento do meio cultural, não é? Ainda há uma certa subserviência perante certos temas, perante sejam políticos, sejam sociais, e até o uso de uma linguagem, digamos, bárbara, assim, que vai, enfim, entra por toda essa grande ramificação da delinquência que é a obscenidade, por exemplo. Ora, a obscenidade foi não uma forma de espetacular que o escritor usou, mas sim uma forma de revolta. Ela, pode dizer que nasceu até na pintura, na Áustria, com o Klimt, disfarçada com uma grande elegância de pintura, e depois ela aparece então na literatura, enfim, num país que é a Irlanda, num país com Joyce, não é? E daí faz uma escola. Ora, nesse momento a obscenidade tem um sentido explosivo de tornar solitário, e para ser como solitário melhor ouvido o escritor e o artista. Mas hoje em dia há uma espécie de pacto com a própria obscenidade. O próprio Estado se torna obsceno, a própria informação se torna obscena, daí que a obscenidade já não tem razão. Agora, a novidade, digamos que será uma espécie de misticismo. É isso que eu compreendo como novidade. Qual será o título da próxima obra que Agostina Bessa Luís irá publicar e que tema tratará? A próxima obra, que vai ser um comentário ao Apocalipse de São João e ao comentário às gravuras do Dürer que tratam o Apocalipse de São João. Eu faço comentário ao mesmo tempo ao artista e também ao próprio Apocalipse. É uma obra de arte que vai sair, mas com um texto meu. Depois penso escrever um romance de que já estou afastada há bastante tempo, visto que a obra anterior tratou da Freira de Lisboa, que foi um caso interessantíssimo, e justamente vali-me um pouco da Biblioteca do Vaticano para fazer essa obra, através do Sr. Embaixador junto da Santa Sé. Mas é uma obra que já saiu há uns meses, janeiro, suponho eu, e agora volto-me outra vez para o romance. O público, enfim, sente-se um pouco defraudado se o obrigo a ler demasiada história, não é? E agora vou escrever um romance que se chama A Caça à Raposa. O título está talvez um pouco inspirado, de uma maneira vaga, mas não deixa de ser pertinente. Há uma imagem bíblica que é as pequenas raposas que dizimam as vinhas, não é? Eu dou-lhe o sentido das mentiras, os hipocrisias de que a sociedade toda se vai, enfim, vendo envolvida e acaba por viver numa espécie de far dolce, far niente, com a raposa que dizima as vinhas. Eu não dou assim não sou uma purista, evidentemente, não sou um purista da língua. Tenho o prazer da linguagem, isso é verdade. Eu não poderia escrever noutra língua que não fosse a portuguesa.
E acho que isso que é a prova do escritor, enfim, de raça, digamos. E eu fui considerada pelo Teixeira de Pascoais como uma escritora de raça, de maneira que, mas daí até hesitar entre o uso de uma palavra que me é familiar, eu não vou usá-la como uma palavra que me é estranha, não é? Ora, eu sou do lado materno, tenho raízes espanholas, de maneira que ouvia desde criança muitas palavras que têm origem castelhana. Não é? Daí, depois há os estrangeirismos vulgaríssimos franceses que todos nós usamos, não é? Estão talvez um bocadinho a ser substituídos pelos estrangeirismos brasileiros, devo dizer, não é? Mas não me adaptei ainda a eles e suponho que não é mais, para uma linguagem coloquial, sim, usamos, não é? Mas não escrita.